Pastor Willy Corrêa da Silva, o Ministério do Ensino. Pastor na Promessa da Vila em Yocuné, São Paulo, bacharel em Teologia pela Universidade Mackenzie, casado com Simone Bonetti, pai do Vitor. Olá, meu irmão, minha irmã, paz do nosso Senhor Jesus, para você. Alegria em estar aqui para a gente pensar juntos numa igreja que pensa nesse avivamento na essência. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Willy, sou um dos pastores aqui na IAP. E a minha missão é refletir com você sobre como o Ministério de Ensino pode contribuir como um catalisador, como um desses caminhos que conduzem a gente a esse avivamento na essência. Bom, falar de avivamento é uma coisa sempre importante na Igreja de Jesus, levando em conta que, por vezes, a gente sai do propósito dele, da vontade dele, por causa da nossa natureza ainda, por vezes, dominada pelo pecado. Então, falar de igreja é falar de avivamento, falar de igreja é falar de recomeço naquele propósito que Jesus tem para o seu povo, é falar desse retorno àquilo que Deus quer fazer em cada um de nós e também o que Deus quer fazer através de nós. Em especial, o meu papel, a minha missão, é falar sobre como o ministério de ensino pode ser um desses catalisadores que nos conduzem a esse avivamento bíblico. Como o ministério de ensino da sua comunidade local, da sua igreja, pode contribuir para que esse avivamento bíblico, em essência, se torne uma realidade na sua vida, na sua igreja, na sua comunidade. Eu queria começar levantando uma questão para a gente refletir sobre a importância do ensino na igreja. Bom, quando a gente olha para a narrativa dos evangelhos, para o ministério do próprio Senhor Jesus, a gente percebe que sempre houveram dois grupos distintos em torno dele. Um é chamado pelos evangelistas de uma multidão. É um grupo muito grande de pessoas que cercam Jesus, que seguem Jesus a todo tempo. E o outro grupo que está diante de Jesus é chamado de discípulos. E qual é a diferença aqui entre esses dois grupos? Bom, primeiro, a multidão, refletindo um pouco sobre o que é esse movimento em torno de Jesus chamado de uma multidão. Normalmente é um grupo de pessoas que estão curiosas com Jesus. De fato, Jesus era uma pessoa que atraía muito e atrai muito a atenção das pessoas. Então, a maneira que Jesus pregava, e principalmente os milagres que Jesus fazia, a multiplicação dos pães, os benefícios possíveis através de Jesus e de uma aproximação com Jesus, era algo extremamente atraente para aquele contexto. Então a gente percebe que, de fato, muitas pessoas se sentiam atraídas por Jesus, por aquilo que ele fazia e, por vezes, por aquilo que ele dizia, da maneira que ele dizia. Mas uma questão é que nem sempre essas pessoas estavam focadas no ensino de Jesus. Nem sempre essas pessoas estavam focadas em transformação de vidas. Eles ouviam, mas aquilo que eles ouviam não entrava no coração dessas pessoas e não causava uma transformação na vida delas. Portanto, é um grupo descomprometido. Talvez para esse tipo de caminhada o ensino não fazia tanto valor, não tinha tanto valor e não tinha tanta importância. E a questão é que Jesus ele se mostra preocupado com essas pessoas. Ele se mostra preocupado com esse tipo de espiritualidade. No Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 46, narra um momento em que Jesus olha para essas pessoas, para essa multidão que estava diante dele, e ele levanta essa pergunta: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Ou seja, por que vocês participam dos meus encontros? Por que vocês me procuram? Por que vocês vão aonde eu estou? Participam de tudo aquilo que eu tenho feito, sendo que a vida de vocês não tem sido transformada por aquilo que eu tenho ensinado. Então Jesus ele se mostra extremamente preocupado com esse tipo de multidão, ou esse tipo de espiritualidade que envolve pessoas em torno de Jesus, mas que o ensino de Jesus não entra no coração e na mente deles, causando impacto, mudança, transformação. Agora, o outro grupo que está diante de Jesus, ele tem outra característica, e esse grupo é chamado de os discípulos de Jesus, e não definidos nos evangelhos como uma multidão. Esse grupo, chamado de discípulos, é um grupo que entende o que Cristo fez na cruz. No contexto dos apóstolos e dos discípulos, ainda naquele ambiente do evangelho, eles ainda estavam entendendo quem é Jesus, mas no nosso contexto, ser discípulo é entender o que Cristo fez na cruz, e não só entender o que Cristo fez na cruz,
mas é também ter o objetivo, o foco de tornar-se parecido com Jesus. Essa é uma grande diferença entre uma multidão que segue Jesus e aqueles que são chamados de discípulos de Jesus. O propósito de um discípulo é tornar-se parecido com o seu mestre. O propósito de um discípulo é cumprir a missão que Jesus tem para o seu povo na história. E é interessante que, na sequência, Jesus ele fala sobre algumas evidências na vida daqueles que estão caminhando com ele, mas que são conhecidos na história como seus discípulos, como seus seguidores. Ele fala assim no versículo 47. Bom, características de um discípulo aqui. Eu lhes mostrarei, aqui se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, ou as coloca em prática. Então, características diferentes daqueles que estão caminhando como discípulos de Jesus e aqueles que fazem parte de uma multidão em torno da pessoa de Jesus. Primeiro, ele fala que essas pessoas vêm a mim. Ou seja, o discípulo ele se aproxima do mestre. Ele procura relacionamento íntimo e pessoal com o mestre. O discípulo está interessado em conhecer de fato Jesus, de entender quem é Jesus, de entender qual é a vontade de Jesus. A multidão ela é impessoal, ela não busca relacionamento, ela não se aproxima de Jesus, no sentido relacional. Agora o discípulo, ele vai a Jesus, ele se aproxima de Jesus, ele tem um relacionamento vivo, verdadeiro com Jesus. Uma outra característica é que eles ouvem as minhas palavras. Ou seja, ouvir aqui não é simplesmente escutar, mas é dar ouvido às minhas palavras. Jesus está dizendo que aqueles que são discípulos dele se importam com a área do ensino, com a palavra de Jesus. Há uma diferença aqui muito grande em simplesmente ouvir e não deixar esse negócio descer para o coração, causar transformações na vida. Como disse o apóstolo Tiago, há uma incoerência, porque ele compara isso à atitude de alguém que olha a sua imagem no espelho, percebe aquilo que precisa ser corrigido, porque quando a gente se olha no espelho, a gente percebe aquilo que precisa ser colocado em ordem, mas ao mesmo tempo sai da mesma forma. Então a multidão, ela se relaciona com a palavra dessa forma impessoal, ela escuta Jesus, mas ela não aplica isso à sua vida. Agora o discípulo não. O discípulo ele ouve a palavra de Jesus no sentido de dar ouvidos, de deixar com que essa palavra entre no seu coração, entre na sua vida, cause as transformações necessárias ao chamado que a palavra tem trazido para cada um de nós. E não só ouve, mas ele a pratica, ou seja, ele coloca em prática. Ele pensa como a palavra de Jesus. Transforma a sua vida, transforma a sua caminhada, a sua vida conjugal, o seu relacionamento com o dinheiro. Ele transforma a maneira de ser filho, de ser pai, cidadão. Ele transforma o meu papel na sociedade. E é óbvio que o propósito de Jesus é que nós nos tornemos discípulos. Então a primeira reflexão que a gente faz é: que tipo de igreja nós estamos formando? É uma igreja focada mais no movimento de pessoas, não uma crítica à palavra movimento, mas de pessoas interessadas naquilo que Jesus pode fazer, no entretenimento. Ou nós estamos batalhando com foco de ser uma igreja focada, alinhada com a formação de pessoas. Essa é a primeira questão que eu trago para a gente refletir aqui, para que a gente pense sobre a importância do ensino na comunidade local, na vida daqueles que seguem a Jesus. Quando a gente ouve, escuta a palavra de Jesus, o foco de Jesus, o propósito de Jesus é: façam discípulos. Façam discípulos. E é óbvio que todo verdadeiro avivamento, todo verdadeiro começo, vem através de um retorno à vontade de Jesus, à palavra de Jesus, ao evangelho da cruz. Portanto, ouvir a voz de Jesus e entender o propósito de Jesus, sendo que nós pertencemos a Ele e a igreja dele, é essencial para que a gente entenda qual é o propósito da igreja. Então, a primeira questão que eu trago para a gente aqui é: tenha clareza a respeito do propósito de Jesus para a comunidade. E o propósito de Jesus é sempre o crescimento, o amadurecimento, a formação do discípulo, a capacitação do discípulo, tanto para que ele possa viver segundo a vontade do mestre, como seu mestre, mas ao mesmo tempo para que ele possa cumprir a missão de Deus na história. Então o ensino tem um papel essencial para uma igreja viva, focada na missão, focada no propósito que Deus tem na história, no mundo, através do seu povo. Portanto, existe em sua comunidade uma clareza a respeito, um alinhamento a respeito de qual é o propósito de Deus para ela. A segunda questão: existe um engajamento em viver como discípulo e em fazer discípulos.
Esse é o propósito da sua comunidade, porque dependendo do propósito essencial que você tem para a sua comunidade, para a sua jornada espiritual, o ensino vai ou não fazer tanto sentido para você, para a sua vida e para a sua comunidade em si. Então, primeira coisa, clareza e alinhamento de propósito. E essa clareza e esse alinhamento de propósito começa em ouvir a voz de Jesus, o propósito de Jesus para a sua comunidade, para o seu povo na história. Segunda reflexão que eu faço aqui, agora pensando sobre como o ensino pode ser esse catalisador para a edificação da igreja, para o avivamento da igreja. Segunda reflexão que a gente coloca aqui, como o ensino pode ajudar na edificação da igreja. Como o ensino contribui, está relacionado à edificação e ao fortalecimento da comunidade local. Então aqui vem esse caminho. Como o ministério de ensino pode contribuir para a edificação da igreja de Jesus Cristo. E tem uma frase que não é minha, mas que é muito importante para esse contexto, que fala a respeito do plano de Deus para o seu povo. E ele diz assim: é plano de Deus que a igreja seja uma comunidade capacitada e capacitadora. Sem isso, ela não conseguirá cumprir a sua missão na história. Então, é da vontade de Deus que a igreja seja uma comunidade capacitada na missão e, ao mesmo tempo, capacitadora para que a missão se cumpra através dela, da sua história. Então, vamos pensar aqui sobre esses caminhos para que esse propósito de Deus se cumpra. Portanto, o nosso foco aqui é pensar como a escola bíblica, ou seja, quais forem os ambientes de ensino que você tem na sua igreja, como esses ambientes podem ser um catalisador para um verdadeiro avivamento, para contribuir para essa vitalidade e edificação do corpo de Cristo. Então, de que forma ela, ou a escola bíblica, ou seja, o ministério de ensino, os ambientes de ensino que você tem na sua comunidade, pode contribuir na edificação da igreja de Jesus Cristo. E para a gente fazer essa reflexão, eu separei esse texto. Então, como esse texto contribui para esse crescimento da igreja, a edificação do corpo de Cristo, e como o ensino contribui para que a gente possa crescer, então, essa vitalidade que Cristo quer dar ao corpo de Cristo. Vamos lá. Primeiro, ele está mostrando aqui para a gente que Deus, no meio da igreja, distribui uma diversidade de dons. O que nós chamamos de dons ministeriais. Os dons aqui são manifestações da graça de Deus, que a gente chama no grego de charis. São dons espirituais que são uma capacitação que, por meio da sua graça, Deus dá a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Versículo 7 do texto que nós lemos. E dentre esses dons que são dados à igreja, Paulo coloca aqui o dom do ensino, ou do mestre, dentro da comunidade. O mestre que, dentro do contexto também da igreja, tem essa missão de ensinar a igreja, de ajudar a igreja a crescer por meio do ensino da palavra, do ministério de ensino que Deus tem colocado em cada comunidade local. Bom, e os principais responsáveis por esse ensino são esses que Deus está chamando aqui, por meio dessa carta, de mestres da igreja. Então, qual é a tarefa primordial que a gente percebe aqui da vida do mestre e daqueles que atuam no ministério de ensino da comunidade local? Primeiro, a tarefa primordial do mestre na igreja está claramente definida pelo apóstolo Paulo aqui. Então ele fala, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Isso é, o ensino é usado na igreja para edificação, fortalecimento, crescimento da igreja de Cristo. É interessante que quando a Bíblia fala de crescimento da igreja, normalmente a gente foca numa ideia de crescimento de número de pessoas. Mas quando a Bíblia fala de crescimento da igreja, ela fala de crescimento do crente, do discípulo, por meio do ensino, por meio do conhecimento da vontade de Deus, por meio da sua natureza, que é transformada à imagem, à semelhança do seu Senhor. Então esse é o foco aqui. O ensino ele contribui para essa área do crescimento do crente. Então, justamente para a edificação do corpo de Cristo, ou seja, a finalidade é o aperfeiçoamento da comunidade, que Paulo chama aqui de santos, que literalmente significa uma capacitação. Isso é, o ensino, ele capacita a igreja, a comunidade de Deus na história, para que tanto ela possa viver como discípula de Jesus, também que ela possa cumprir a missão que Deus dá para ela no mundo e na história, ou seja, a própria missão de Deus de formar mais discípulos para Ele mesmo. Então a gente percebe aqui a importância do ensino e desse dom do ensino dentro da comunidade. Eu queria refletir com você sobre o que o ensino pode produzir na comunidade local, falando de avivamento, de fortalecimento, de edificação da Igreja de Cristo. Primeiro,
Paulo fala de um direcionamento. Quando o ensino é incisivo na comunidade, ele pode dar o direcionamento necessário que a gente precisa para o nosso crescimento. No versículo 15, ele diz assim: para que cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Isso é a partir de Cristo, que é a cabeça da igreja, que o corpo cresce e se desenvolve nas suas capacidades. É a partir de Cristo. Cristo é o centro de tudo. É isso que ele está ensinando para a gente. Que a direção e a motivação da igreja, para estarmos na igreja, para continuarmos juntos como igreja, está em Cristo, na cruz de Cristo, na vontade de Cristo, na pessoa de Cristo. E é uma atenção que a gente precisa tomar, porque se ele não é a nossa motivação como igreja, nada nos motivará, e qualquer outra motivação que não seja a de Cristo como centro da igreja, como propósito da igreja, ela sempre vai ser passageira e circunstancial. Portanto, os membros do corpo aqui, colocados pelo apóstolo Paulo, só podem ser saudáveis e fortes quando cada um é obediente à direção que Cristo nos dá. Paulo destaca aqui a importância do ensino, porque nos dá uma clareza de propósito, de sentido como igreja. Ou seja, quando nós atuamos com seriedade nesse ministério do ensino, de trazer clareza para a igreja a respeito do seu propósito, do seu foco, da sua missão, uma das questões que se tornam importantes e que se tornam mais fáceis para a igreja entender é o direcionamento que ela tem. E o direcionamento que ela tem sempre está em Cristo. O ministério do ensino pode contribuir e vai contribuir para que a gente entenda de fato qual é o nosso propósito, e que esse propósito está na pessoa de Jesus. Então Paulo fala, para que nós cresçamos tudo naquele que é o cabeça. E quem é o cabeça? É Cristo. Ele é a razão, ele é a motivação. Quando o ensino não nos traz a Cristo, é possível que outras causas e outras questões começam a tomar lugar na comunidade de Jesus. E Jesus vai perdendo então a centralidade. E um dos papéis do ministério de ensino é trazer a comunidade de novo a Jesus. A palavra de Jesus, ao propósito de Jesus, a missão de Jesus no tempo, na história. Então, um primeiro benefício que a gente tem quando a gente desenvolve o ministério na igreja e como ele pode nos ajudar a viver esse avivamento, é que ele vai nos dar um senso de direcionamento. A palavra nos dá direcionamento, nos dá propósito. O ensino da palavra nos dá direcionamento e propósito. Bom, o segundo ponto do ministério de ensino na igreja, da importância que ele tem, da relevância que ele tem, a gente coloca aqui, é que ele consegue dar para a gente um senso de responsabilidade e envolvimento na comunidade. Paulo diz assim no versículo 16, de quem todo o corpo, isso é, todos estão envolvidos na missão. Então a ideia é que, por amor a Cristo e ao seu corpo, todos agora se envolvem nessa missão. E o ensino ajuda a gente a ter essa clareza de envolvimento mútuo. Cristo é a nossa motivação para envolvimento e engajamento. Nosso envolvimento não é fruto de alguém ficar pedindo para fazer isso ou aquilo na comunidade, ou participar de tal ministério, ou ministério X. Todos se envolvem porque amam ao Senhor. É isso que o ensino desperta na comunidade local. É interessante a pergunta que Jesus faz a Pedro quando ele fala, você me ama, Pedro? E é diante desse amor que Jesus chama Pedro, então, a servir no ministério da igreja. Então, uma questão importante do ministério ensino é que ele consegue tanto capacitar e despertar o senso de participação, de responsabilidade, de envolvimento de toda a comunidade. E não só desperta, mas prepara a comunidade para servir o reino de Deus da melhor forma possível. Então, aqui, mais um ponto que a gente percebe da importância que o ensino exerce numa comunidade local, numa igreja local. Terceiro ponto aqui, ainda falando sobre esse texto de Efésios, ainda no versículo 16, ele fala que o ensino é capaz também de gerar organização na comunidade. Ele fala de um corpo bem ajustado. Então, aqui a reflexão é que, para um desenvolvimento saudável, é necessário que todos sirvam de forma coordenada. Não se trata aqui de nós estarmos envolvidos num projeto de interesse pessoal. Isso é muito interessante, porque quando a palavra de Deus não traz alinhamento para a nossa vida e para a nossa caminhada, a tendência da comunidade é que existam várias prioridades diferentes dentro do mesmo contexto. Mas quando a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, torna claro para a comunidade qual é o propósito dela, o papel dela na história por meio do ensino, começa a existir aqui uma organização natural. Nós estamos engajados na mesma formação, na mesma missão, de formar pessoas, de cumprir a missão na história. Então, Paulo deixa claro que quando a gente exerce esse preparo, essa capacitação da igreja no serviço através do ensino,
todo mundo começa a entender qual é o propósito, qual é a essência do seu propósito. Sem a palavra, sem o ensino, a gente perde o nosso senso de propósito. Portanto, nós temos o senso de direção por causa de Cristo, ou seja, é Cristo que nos dá a direção. Por causa dele, todos se envolvem, de Jesus. Todos se envolvem e para isso é necessário organização e gestão. Agora, a expressão aqui de ordem é bem ajustado, ou seja, nós estamos ajustados pela palavra no mesmo propósito, pelo ensino no mesmo propósito. E uma observação aqui é que quando a gente fala de ajustar e organizar, a gente não pode conspirar contra qualquer tipo de criatividade na igreja, não é isso que nós estamos dizendo. Porque a igreja é um corpo, é um organismo vivo, dinâmico, mas a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus, ela pode sim direcionar a igreja, organizar a igreja dentro do mesmo propósito. O Ministério do Ensino tem essa missão, de trazer todos para o mesmo alinhamento, para o mesmo propósito, para a mesma direção, e isso é colocado aqui de uma maneira muito relevante pelo apóstolo Paulo. Outro papel importante do ensino na comunidade, dos mestres que ajudam a igreja a entender o seu propósito, é a clareza no papel e missão que cada crente tem. Isso aqui é muito importante. Mas ele fala que a igreja cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É interessante essa expressão todo. O todo é constituído por partes, mas pela palavra, pelo ensino da palavra, há uma clareza de que todos estão envolvidos na missão e que todos têm um papel na missão de Deus no mundo e na história. Então, cada parte deve cooperar visando o cumprimento do corpo. Agora, vem o outro lado da questão. Se você não fez a sua parte, provavelmente a sua comunidade sempre vai estar com uma falta em relação ao papel que ela tem que exercer no mundo e na história. Então, à medida em que cada um realiza, cada um é capacitado para realizar a sua parte, o seu papel na história, nós nos tornamos uma comunidade mais viva, mais relevante. E é importante a gente olhar para esse papel de ensino, onde a gente consegue dar uma clareza de propósito para cada parte do corpo, onde cada um consegue cumprir a sua missão. É interessante a gente pensar que a igreja edifica a própria igreja. Ou seja, quando cada parte desse corpo consegue exercer o seu dom, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos, naturalmente Deus usa a minha vida na sua vida, a sua vida na minha vida. Ou seja, nós estamos sendo usados pelo Espírito de Deus para que nós cresçamos, para que nós cumpramos a nossa missão, para que o Cristo que foi gerado em nós não só domine a nossa vida, mas também nos ajude a cumprir o nosso papel no mundo e na história. Então, mais uma questão importante que o ensino pode trazer para a comunidade. Uma clareza de papel e missão que cada crente tem dentro da própria comunidade e dentro da história que Deus tem nos colocado. Uma outra questão importante do ensino na igreja, do que o ensino pode produzir na comunidade, é a capacitação dos santos a serem imitadores de Cristo. É interessante esse versículo 13, e voltando agora um pouco, ele diz assim: para que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura de Cristo. O ponto alto da jornada espiritual está em nos tornarmos parecidos com Cristo. Ou seja, se você perguntasse para Deus qual é o propósito de Deus para a sua vida, é tornar você parecido com Jesus. E o ensino da palavra é extremamente essencial para que esse propósito de Jesus se cumpra em nós. Portanto, Deus tem um propósito maior em nossas vidas. E esse propósito maior é formar Cristo em nós. O que o Evangelho nos ensina é que a humanidade foi marcada por dois grandes personagens. Um sai do propósito de Deus, que é Adão. E ele não só sai do propósito de Deus, mas como caminha para longe do propósito de Deus. E leva consigo toda a sua descendência. Mas o outro grande personagem, esse é Jesus. Esse vive dentro da vontade de Deus, dentro do propósito de Deus, dentro da missão de Deus. E não só isso, ele, por meio da conversão, foi gerado dentro de nós. E qual é o propósito? É o propósito que esse que foi gerado comece a dominar tudo na nossa vida e que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com ele. E um dos caminhos essenciais da comunidade é justamente ajudar para que esse propósito do Espírito se cumpra em nós. E o ensino é essencial, porque o ensino da palavra de Deus confronta a nossa natureza para que a natureza de Cristo seja realmente dominante na nossa vida e na nossa caminhada. Então, pensar no ministério de ensino é pensar como esse ensino pode confrontar a nossa natureza, confrontar o nosso ser antigo
e nos conduzir ao propósito de Deus, à vontade de Deus, na jornada, na caminhada, nesse propósito que Deus tem para a nossa vida no mundo e na história. E uma outra questão também importante, que uma igreja focada no ensino e na formação de pessoas pode colher, um outro benefício do ensino, é uma capacidade de discernimento, Paulo coloca aqui. Ele diz no versículo 14, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com quem induzem ao erro. Ou seja, o ensino dentro de uma comunidade, ele é um caminho para que a gente fortaleça essa comunidade a respeito do que é vontade de Deus e do que não é vontade de Deus. Destaca aqui que uma comunidade sem educação cristã facilmente será seduzida por falsos ensinos. Pela artimanha e astúcia de homens, como colocado aqui pelo apóstolo Paulo, cujo foco é justamente desviar a igreja de Deus para viver o erro e não a verdade. Agora, quando o ensino ele é trabalhado de uma maneira séria dentro da comunidade, ele fortalece a comunidade para que ela se mantenha dentro do propósito de Deus, dentro da vontade de Deus. Gera no crente um senso crítico saudável para que ele perceba o que é evangelho e o que não é evangelho. Por isso que essa multidão que estava diante de Jesus, ela sempre foi vulnerável, porque ela não estava focada no ensino de Jesus, na palavra de Jesus, ela não tinha discernimento, ela não vivia aquilo que Jesus estava dizendo. Mas uma comunidade que foca no ensino, na formação de pessoas, se torna uma comunidade capaz de discernir aquilo que de fato é a vontade de Deus e aquilo que não é a vontade de Deus. Portanto, se você se envolve de uma maneira séria com o ensino, com a manifestação do ensino na comunidade, um dos grandes benefícios que você vai colher é uma igreja capaz de discernir a vontade de Deus e aquilo que não é a vontade de Deus, aquilo que é propósito de Deus, aquilo que não é propósito de Deus. Bom, concluindo aqui esse raciocínio, o ministério de ensino é essencial para um verdadeiro avivamento, em um verdadeiro avivamento. É pelo conhecimento da palavra, ou seja, é pelo ensino, que o corpo de Cristo entende a centralidade do próprio Cristo na história da igreja. É pelo ensino que a nossa consciência é alertada a respeito de qual é o verdadeiro propósito de Deus, que esse Cristo que um dia foi gerado em nós tome lugar na nossa vida, nos torne vivos na missão e no papel que Deus tem nos dado. E que o senso de missão e responsabilidade é compreendido pelo ensino da palavra. Pelo ensino da palavra. O ensino é fundamental na edificação do corpo de Cristo, na construção de uma igreja dentro do propósito de Deus. Eu queria colocar aqui, por fim, 3 dicas práticas para que o ensino se torne relevante nesse papel de formação de pessoas dentro da comunidade, para que o propósito de Deus se cumpra na comunidade que você faz parte. Primeiro, mantenha sempre os seus olhos na missão que Deus tem para a igreja. Isso é, por vezes, os nossos olhos estão mais focados na tradição do que na missão de Deus, de formação de pessoas, de capacitação de pessoas para cumprir a missão de Deus no mundo. E nós não podemos esquecer que nós somos uma comunidade em missão no mundo. Nós não somos aqui uma comunidade de tradição, mas uma comunidade de missão no mundo, na história. Portanto, nós precisamos preparar a igreja para manifestar as virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a luz, como disse o apóstolo Pedro na sua carta. E o ministério de ensino precisa ter esse foco na formação de pessoas, na formação de discípulos, que ajude-as a cumprir a sua missão na história. Uma igreja avivada não tira os olhos da missão e da capacitação de pessoas dentro do propósito de Deus. Uma indicação importante de livro para a gente pensar sobre a missão da igreja, menos apego a uma tradição e mais foco na missão de Deus, é o Igreja Simples, que é uma pesquisa feita em igrejas que se tornaram relevantes de uma maneira simples na história, justamente às vezes se desapegando a algumas tradições e focando mais na missão que Deus tem para a sua igreja e para o seu povo na história. Uma outra questão, além de mantermos os olhos na missão, cria ambientes de formação e transformação de pessoas. Ou seja, pense como o ministério de ensino da sua igreja pode contribuir para esse propósito de Deus. O conhecimento, só o conhecimento, ele não faz sentido no reino, ele só faz sentido quando ele causa transformação nas pessoas. Há um teólogo que diz que se a gente não trabalhar o conhecimento com a transformação, a única coisa que a gente gera na comunidade é uma sobrecarga de conhecimento. Mas o propósito de Deus não é só encher a igreja de conhecimento.
Mas o propósito de Deus é que esse conhecimento traga, de fato, transformações à vida da comunidade. Então, foque nisso. Não só em ensinar, mas em pensar sempre como o ensino causa transformação, formação, mudança na vida daqueles que têm participado desse ambiente. Nosso alvo é ser e formar pessoas parecidas com Jesus. Não esqueça disso. Pense se os ambientes de ensino da sua comunidade, da sua igreja, se eles estão focados não só em ensinar, mas em formar pessoas, em confrontar pessoas. Existe uma palavra de desafio no final de cada estudo que você faz sobre como o ensino de Jesus muda as nossas vidas, nos coloca em missão no mundo. Esses ambientes de estudo, eles tiram a igreja da sua área de conforto. Pense sobre isso, sobre os ambientes que você tem de ensino na sua comunidade. Crie ambientes que formem pessoas, que transformem pessoas, para que eles vivam o propósito de Deus no mundo e na história. Terceiro lugar, fique atento, isso aqui eu acho muito importante, fique atento a cada fase nesse ambiente de ensino da igreja, a cada fase de pessoas que estão participando dessa comunidade. Isso é, uma comunidade, ela tem pessoas em fases espirituais diferentes. Um livro que trabalha isso de uma forma muito interessante é A Treliça e a Videira, onde a gente começa a colocar o foco na missão de formação de pessoas. Mas para isso a gente tem que ficar atento, porque existem pessoas que estão engateando na caminhada espiritual, que ainda estão dando os primeiros passos, e precisa existir na comunidade um ambiente de ensino que ajude essa pessoa a caminhar para o crescimento na sua jornada. Já aconteceu, na minha experiência como pastor, de ter pessoas dando os primeiros passos na fé, mas dentro de um ambiente de pessoas já amadurecidas, e a maneira de ensinar, a maneira que é debatido o texto bíblico, não contribuiu para a fase daquela pessoa. Então, pense de uma maneira estratégica no ministério de ensino da sua igreja local, como o ministério de ensino pode criar um trilho, como a gente desenvolveu na própria igreja, Adventistas da Promessa, um trilho de discipulado, olhando para a fase, para cada pessoa, para cada fase de cada pessoa dentro da sua comunidade. O propósito é nos tornarmos parecidos com Jesus, mas a igreja ela é formada por pessoas em diversas fases da jornada espiritual. Portanto, às vezes o conteúdo ele não é próprio para aquela fase espiritual do crente que faz parte da comunidade. Portanto, crie um trilho discipulado, ou use o trilho discipulado na sua comunidade. Observe se na sua igreja existe um caminho que acolha cada crente na fase em que ele está, desde a primeira fase até esse estágio de maturidade, onde o ápice da nossa maturidade é nos tornarmos parecidos com Cristo. Mas a gente precisa ficar atento à fase de cada membro, de cada parte do corpo de Jesus dentro da igreja. E ainda falando sobre questões práticas, o preparo do ensino é algo extremamente importante para que o ambiente de ensino se torne relevante na comunidade. Então, o preparo do professor, você que tem recebido essa missão de Deus de ser mestre na sua igreja, de exercer o ensino dentro da sua comunidade, perceba se o seu ensino realmente tem sido exercido, se a sua tarefa na igreja tem sido exercida com preparo espiritual, preparo bíblico, o didático, ou seja, a melhor forma possível de ensinar nesses ambientes para que eles não se tornem maçantes, mas contribuam para a edificação da igreja. Ainda falando sobre questões práticas, a necessidade aqui, detalhando, desse preparo espiritual. Falar do evangelho, pregar o evangelho, ensinar o evangelho, não é uma missão comum. Nós somos discípulos de Jesus, ensinando pessoas a amarem a Jesus e a seguirem a Jesus. Portanto, o seu relacionamento com o Mestre, a sua intercessão, a sua oração por esse ambiente é algo extremamente essencial para que ele se torne relevante. Então, pense na maneira que você tem ido a essas aulas, a esses ambientes onde Deus tem te colocado para ensinar. Se você realmente tem se dedicado espiritualmente para que, de fato, a vocação que Deus te deu se manifeste da melhor forma possível na sua vida através do seu ministério. Segundo, tenha esse preparo bíblico. Ou seja, esteja familiarizado com a palavra de Deus, com aquele caminho da palavra de Deus. É importante que a gente dê o melhor de si para preparar o ensino. Leia o texto várias vezes. Leia a lição que você vai usar como base várias vezes. Consulte materiais disponíveis que você tenha. Mas faça o possível para que você vá a esse ambiente de ensino, para que você cumpra a sua missão de ensino da melhor forma possível. Para que essa missão que Deus lhe deu seja de fato efetiva na sua vida. Terceiro, ainda falando sobre o preparo aqui, fica atento ao preparo didático, ou seja,
Há um livro aqui importante da Bela sobre a andragogia, que é essa missão de ensinar adultos. E uma das questões que surgem é quando você está ensinando um adulto a respeito de alguma coisa, adultos querem entender por que tem que aprender algo. Isso é difícil para o adulto. É diferente do ensino pedagógico de uma criança. Outra, eles querem aprender o que os ajudará a resolver os seus problemas. Ou seja, pensar como o ensino da palavra de Deus traz uma luz sobre os conflitos mais comuns da vida e da existência. Como aquilo que você está ensinando é aplicável à vida das pessoas que estão compartilhando no momento de ensino com você. E outra, eles querem entender ou aprender participando. Então precisa de dinâmica, precisa de discussão em grupo. E isso aqui é uma questão muito importante, porque diferente da exposição bíblica, que é um dos nossos trilhos, o ambiente do ensino ele normalmente é menor. Ele traz aqui a possibilidade da pergunta, do envolvimento. Valorize isso. Crie ambientes que causam essa dinâmica da pergunta, do tirar dúvidas. E enquanto você, como mestre, como alguém levantado por Deus para o ensino, pode ajudar pessoas a seguirem a Jesus, a tirar suas dúvidas, mas esteja preparado no método para que isso aconteça, para que esses ambientes de ensino sejam de fato relevantes na sua vida, na sua comunidade, no papel que Deus tem te dado no reino de Deus. Meu irmão, minha irmã, por último, eu coloco aqui o domínio do conteúdo. Isso o professor precisa pensar se ele está preparado para ensinar aquilo que ele tem chamado o grupo a refletir e a pensar. Isso é uma das questões mais importantes. O professor precisa pensar sobre o que vai ensinar. Toda lição tem um tema principal e outros que são secundários. E quando o professor não está alinhado com o tema principal, com o foco do seu ensino, é possível que outras coisas acabem ganhando a direção maior daquilo que está sendo ensinado ou do propósito daquele estudo. Portanto, fique atento a isso. Se prepare o conteúdo. Entenda de fato o que você precisa colocar no coração da pessoa que está sendo discipulada por meio do ensino. Enfim, que Deus te encontre completamente preparado em tudo aquilo que é exigido nesse ministério que é tão importante e tão essencial no corpo de Cristo. Domínio do conteúdo é importante, nós já falamos. O preparo do ensino no sentido da exposição. Não sei se você tem o hábito, quando se trata de ensino, de preparar um caminho para essa exposição, para que ela se torne mais eficaz possível. E é importante que a gente tenha uma abertura, que a gente tenha uma introdução, que a gente entre pelo caminho de uma boa interpretação do texto, com essa participação que a gente está dizendo, que a gente pense na melhor forma de aplicar aquilo, como nós estamos dizendo. O propósito do ensino na igreja não é simplesmente colocar conteúdo no coração das pessoas, mas é causar transformação na vida das pessoas. Então, a aplicação, a conclusão são coisas extremamente importantes. Como isso me desperta para que um avivamento verdadeiro aconteça na minha vida, na minha comunidade? Concluir sempre pensando no impacto que o ensino é capaz de trazer à minha vida e à vida daqueles que estão participando comigo desse contexto do ensino. Para finalizar, fechar aqui, falando ainda sobre esse importante papel que nós temos na comunidade de Jesus, que é o ensino. Que o ministério de ensino seja algo extremamente relevante na sua comunidade. Que você consiga perceber que existem dois caminhos de formação de pessoas no reino de Deus. Um caminho não estará envolvido com o ensino, não estará envolvido com a palavra de Jesus. O outro caminho é um caminho que usa o ensino na formação de pessoas, na transformação de pessoas. E o que nós vimos é que o desejo de Deus é que a comunidade de discípulos de Jesus seja formada por pessoas focadas naquilo que ele está dizendo, comprometidas com Jesus, comprometidas com a palavra de Jesus e comprometidas com a transformação que a palavra de Jesus pode trazer ao seu povo e à sua igreja. Que Deus te abençoe na sua comunidade, que Deus te abençoe na missão que Deus tem te dado, que o ensino seja relevante, que o ensino seja valorizado, que a gente possa caminhar como discípulos, seguidores de Jesus em tudo, na vida e na jornada. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.